Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Somente até aí, fecha os teus olhos. Fala com o Senhor. Bendito seja o Espírito do Eterno, aquele que era, aquele que é, aquele que virá, aquele que sonda a mente, aquele que sonda o coração, aquele que traz os segredos de Deus, a força de Deus, a revelação de Deus, as possibilidades de Deus até nós, aquele que nos ajuda a perceber a nós mesmos, aquele que nos ajuda a discernir pensamentos, sentimentos, convicções que nos farão avançar na direção daquilo que o Senhor tem para nós ou que nos atrapalha. Então, meu Deus, venha com a tua espada, venha dividir o nosso ser, que todas as coisas venham ficar latentes para nós, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Toda obra do mal, toda palavra, toda presença contrária à presença do Senhor, bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus, você pode se assentar. O apóstolo Paulo falando no verso de número 12, ele vai dizendo assim, ele fala de uma guerra. A guerra espiritual, ela não é conhecida por todos os crentes. Vou começar a dizer assim. A guerra espiritual não é conhecida por todos os crentes. A maioria dos cristãos vivem como se não tivessem em guerra. Porque esta guerra, ela não é percebida e nem enxergada com olhos naturais. Às vezes você olha para você olha para a sua vida, você olha para o seu interior, você olha para o seu coração e você identifica um monte de coisas. Você identifica ideias, você identifica pensamentos, angústias, dificuldades, mas você não identifica a guerra que está sendo projetada sobre você. E esta guerra, a guerra espiritual, que Paulo dá instruções muito ricas, no verso 11 ele diz assim, revestimos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. É uma guerra séria, onde o diabo ele se move com sutilezas. O que é uma cilada? É algo que você não percebe. Uma cilada é uma armadilha. É algo que você não nota que é o diabo que está ali.
Então Paulo diz que é necessário uma armadura. E Satanás, ele sempre quis te confundir naquilo que Deus, ele fala com você. Porque na palavra que ele te entrega está o seu destino. Na palavra que Deus revela para você, está traçada toda a tua trajetória existencial. Cada palavra é possibilidade de um universo. Jesus Cristo, ele fez uma comparação sobre a palavra de Deus, e ele comparou palavras com sementes. Você pega uma semente, feijão, é um grão pequenininho. O que é um grão de feijão? Assim é uma palavra. Você planta um grão de feijão. Quantos grãos? Um grão é plantado. Estamos falando da palavra de Deus. Que na parábola do semeador, Jesus Cristo disse que um semeador, ele saiu a semear. Um semeador saiu a semear. O semeador em questão é o Senhor Jesus. A semente é a palavra. Mas você vê lá na parábola do semeador que ele trata de 4 terrenos. E nestes terrenos aparece a guerra contra a semente. A guerra contra a palavra. Os crentes precisam entender. A palavra diz lá no livro de Gênesis que Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra, mas que não ficou só com o pó da terra. O pó da terra conta para o seu corpo. Você não é só corpo. Mas você também não é apenas uma alma. Ele soprou. Ninguém sopra o que está fora, você sopra o que vem de dentro. Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro uma porção sua, porque Deus, ele é espírito. Ele soprou nas narinas do homem o espírito dele. Então o homem se tornou alma vivente. Imagem e semelhança de Deus. Criado para exercer domínios. E domina-se pela palavra. Deus mandou que Adão colocasse nome em tudo quanto tinha sobre a face da terra. Quando você nomeia, você domina. Você conhece. Pela palavra, você conhece, você domina, você entende. E o homem tinha o dia inteiro para trabalhar, mas na viração do dia, ele tinha que estar lá, porque Deus descia para falar com ele. Quando Jesus Cristo diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Paulo fala que nós precisamos de revestirmos com a armadura, é porque há uma guerra onde Satanás, ele quer roubar a palavra que nós recebemos do Senhor. Lá no 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso de número 11, o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Coríntios uma instrução, e é muito interessante o que ele fala, quando ele diz assim: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está.
Também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. A comunicação entre Deus e o homem se dá através do Espírito. A palavra de Deus você escuta no seu espírito. Quando Adão e Eva pecaram, o espírito deles morreu. Por quê? Porque o Espírito de Deus parou de falar ao espírito deles. Então, ele se tornou governado pelo pecado. E governado pelo pecado, ele só chegaria a um destino: morte. Um destino apenas: morte. Mas acontece, Jesus Cristo disse assim, repete comigo: as minhas palavras são espírito e vida. Fala de novo: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus dita a você, ela comunica a vida de Deus dentro do seu espírito. Posso repetir isso? Quando você entende a palavra de Deus, a vida de Deus, o desejo de Deus para a tua vida, o que Ele tem para você, é comunicado dentro do seu espírito. É por isso que o apóstolo Paulo fala que existe uma guerra espiritual, onde você precisa revestir o seu espírito com uma armadura, para que Satanás não possa roubar de dentro do seu espírito a palavra que Deus colocou lá. Porque é nesta palavra que está a tua vida, a tua história, a tua vitória. Você sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? As pessoas, elas não se perguntam por que nasceram. Elas não se perguntam por que elas estão aqui. Elas não se perguntam o que é que o Senhor tem para elas. Não havendo busca, não há como encontrar. Você já se perguntou? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que é que Deus, Ele quer comigo? Sabe por que as pessoas não perguntam? Porque há um apego muito grande ao conforto. Sabe o que é conforto? É aquilo que você faz sem se cansar, sem se contrariar, sem se desafiar, sem se machucar, sem se ferir. Isso é conforto. Só que conforto, ele não combina com o propósito de Deus. Quem quiser viver eternamente, tem que desejar abrir mão do seu conforto. Porque a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela traz dentro do seu espírito uma compreensão a respeito de você, uma compreensão a respeito do outro, uma compreensão a respeito da vida, uma compreensão a respeito dos propósitos que o Senhor tem na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida social. É te revelado pela palavra do Senhor. De forma que, sobre esta palavra que tem que ser guardada por uma armadura, protegida por uma armadura, protegida para quê? Para essa palavra germinar. Essa palavra, ela vai germinar dentro do seu espírito, ela vai produzir pensamentos de Deus sobre você, sentimentos de Deus sobre você. Só que tem um problema: você não está ao alcance apenas da palavra de Deus. Você está ao alcance da palavra de Satanás. Você está ao alcance da palavra de pessoas. E você está ao alcance através da sua palavra, que é o que você faz
com o que pessoas e circunstâncias fazem com você. E existem palavras que são ditas a nós, e existem circunstâncias que nós atravessamos, que gera dentro de nós lições e conhecimentos mentirosos, sem raiz, sem profundidade, mas a gente tende a acreditar. E aí a gente mesmo passa a falar pra gente: realmente eu não tenho valor, realmente eu não sou capaz, realmente eu não sou competente, realmente eu não sou forte, realmente eu não aguento, realmente eu sou feio. Então você tem a voz das pessoas, você tem a voz do diabo, você tem a voz, a sua voz, e você tem a voz de Deus. A voz de Deus. Então você precisa saber que o Espírito de Deus, que conhece Deus, fala comigo, o Espírito de Deus conhece Deus. O Espírito de Deus conhece Deus. Fala, pastora, por que você está mandando eu repetir isso? Porque tem muita gente falando em nome de Deus sem ser pelo Espírito de Deus. É por isso. E peraí, quando eu recebo uma palavra de Deus, essa palavra ela tem que estar embasada. Embasada onde? Na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus nunca vai dizer algo que não tem embasamento na Bíblia Sagrada. E tem muita gente tentando encaixar convicções, filosofias, opiniões, até ditados populares. Sabia que essa semana estava conversando com uma pessoa e ela falou um ditado lá, popular, e ela tentando encaixar na Bíblia de todo custo. Falei, gente, mas fala pra mim onde é que está. Não, pastor, eu sei que está na Bíblia, mas onde? Não, porque eu conheço a Bíblia. Está onde? Não, eu sei que está. Falei, mas aonde? Como é que você vai dar crédito para algo que está escrito que você nem sabe onde? Você nunca leu, você não gravou. A Bíblia diz assim, a palavra tem que estar na tua boca e aonde mais? E no teu coração. Você tem que saber aonde está escrito. Quem é que escreveu? Que é que está dizendo? O Espírito faz aquela palavra registrada e escrita falar de maneira profunda, porque Ele conhece o seu Espírito fala das profundezas do teu ser. Ele pega aquela palavra que o teu intelecto interpreta e você sente aquela palavra falar com você, mas não é no intelecto. Você fala, não, Deus falou comigo, eu tenho certeza. Não, eu vou. Não, eu não tenho dúvida. Deus me deu a palavra. E é esta palavra que vai produzir uma sementeira inteira que Satanás está interessadíssimo em roubar de você. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para semear a palavra dele. Mas não é assim. A gente lê a Bíblia de várias formas, né? Mas nós estamos nos referindo de maneira revelada. Quantas palavras reveladas? Vou te dar um exemplo. Há 2 anos, mais ou menos, eu percebi no meu espírito um perigo muito sério rondando algumas coisas. E comecei a orar a Deus. Era na época de um Yom Kippur. E o Senhor, Ele falou comigo e disse, Cris, abre a Bíblia que eu vou falar com você. Obedeci. E caiu lá no livro de Atos, aquela viagem de Paulo, onde houve um naufrágio,
e o navio bate numa pedra, ele se parte, ele quebra todo. E enquanto eles estavam vivendo a turbulência da tempestade, Deus deu para Paulo uma palavra. Ele disse assim: nem você e nenhum dos que estão com você, ou seja, todos que estão com você neste navio vão sobreviver. É a palavra dada para Paulo. E a tempestade era uma tempestade a olhos humanos, impossível do navio sobreviver e sair alguém vivo. Eu soube que Deus estava falando comigo: olha, tudo vai ser revertido, ninguém vai se perder. E tudo foi revertido e ninguém se perdeu. Entende? Então, peraí, toda palavra que Deus traz no teu espírito tem a ver com o seu destino eterno. Toda palavra que Deus traz ao teu espírito tem a ver com a tua prosperidade, tem a ver com as curas que você precisa, tem a ver com os avanços que você precisa alcançar. Mas para isso, eu preciso saber que Satanás ele está infiltrado, tentando se infiltrar com outras palavras para me dissuadir daquilo que me foi dito. Pessoas que Deus fala assim: olha, começa a orar pela madrugada que seu negócio vai bombar. Conserta, começa a ser fiel. Gente, o dízimo, ele pertence a Deus. Quem nunca usa a expressão eu dou o dízimo, você não dá nada, você devolve. 100% que você tem é Deus que te dá. E do 100% que Ele te dá, 10 não é para ficar com você. Esses 10, quando você entrega no altar, você está mandando uma mensagem lá para o mundo espiritual e para o céu. Eu não dependo dos 90, eu dependo dos 10. Eu dependo de ser fiel a quem me deu 100. Isso é o significado do dízimo. Tem gente que brinca com dízimo. Um mês dizima, outro mês não dizima, um mês dizima uma parte, não dizima outra. Coloca um valor e fala assim: meu dízimo vai ser de X. Porém, a Bíblia é muito clara. Uma vez uma pessoa me procurou muito triste, falou assim: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: por quê? Porque eu não estou trabalhando, eu não estou recebendo nada, então eu não estou dizimando nada. Eu falei assim: fora a tristeza de não ter dinheiro, qual é exatamente a tristeza da senhora? Porque eu estou sendo infiel. Eu falei: mas infiel a quê? Ela disse: eu não estou entregando o dízimo todo mês. Eu falei: minha senhora, 10% de zero é quanto? Fala para mim. A senhora não está sendo infiel. A senhora está passando por uma dificuldade. Isso não é infidelidade. 10% de zero é zero. Agora, se você quiser ser fiel, eu amo a palavra de Deus e Deus. Por quê? Porque gente desorganizada não consegue ser fiel. Sabe por quê? Porque a desordem já é uma infidelidade. Você sabia disso? Você sabia que o Deus que te criou, Ele não faz nada com desordem? Tudo que Ele faz é organizadamente. Não existe pressa que faça o céu agir na desordem. Não existe. Nem criança chorando com fome. Quando você vai ver na primeira multiplicação dos pães, mais de 5.000 pessoas, né, contados só os homens, fora homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor Jesus, Ele dá graças àquele pão, aqueles 5 pães e 2 peixinhos que é levado até Ele. E Ele faz a oração da multiplicação, mas antes de servir as pessoas, Ele diz assim: separe-os em grupo de 10, faça sentar. Separa em grupo de 100, faça sentar. E quando tiver todo mundo separado e assentado, aí você serve. Então assim, o desorganizado, ele é um infiel. Porque a desordem é um jeito de viver que não é o jeito do seu Senhor. Porque o céu é organizado. Às vezes a gente, né? Quem nunca, né?
deixa a gaveta bagunçada, o armário bagunçado. Quem é que não faz isso? Armário de cozinha, né? Mas aqui, não pode ser uma prática, não pode ser um costume, né? Então, assim, esta palavra revelada dentro do seu espírito é que tem condição de mudar a sua história. Esta palavra revelada é a tua fé. Eu queria que você entendesse isso. A crente faz uma confusão muito grande com fé também. Ele associa fé à condição emocional, né? Fé a conforto, a alegria. Não. A fé, ela é superior ao seu coração. Precisa ser. A fé é superior ao que você sente, ao que você quer. A fé é superior ao que você acha. A fé, ela é superior à sua própria personalidade. Ela é mais forte do que a sua própria personalidade. É por isso que carta aos Hebreus diz assim: pois o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder? A minha alma não tem mais prazer nele. Aí a pergunta que eu te faço: você vive pela sua fé? Você reveste-se da armadura para que o inimigo não consiga roubar as revelações da palavra que Deus lhe deu? Você vive semeando as palavras que você recebe? Sai da tua boca aquilo que Deus, Ele fala com você? Aqui, tem pessoas que o que Deus fala com ela não fala de jeito nenhum. Ela tem vergonha, ela tem receio, ela tem medo, ela fica tímida. Mas, o que é contra o que Deus falou, o contrário do que Deus falou, ela fala o tempo todo. Tem gente que faz a campanha para Deus mudar a história dela, mas quando ela pisa dentro do trabalho dela, ela abre a boca e fala: eu vou fechar isso aqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Esse trabalho é um inferno. É o que sai da boca dela. E depois ela diz assim: é porque eu não acredito em campanha, porque isto não funciona para mim. Não funciona. Por quê? Você sabe que eu tenho falado sobre a necessidade do cristão chegar no altar de Deus, no altar da aliança de Deus. E este altar, ele é o nosso coração. E pedir a Deus que venha ratificar. Sabe o que é ratificar? É dizer de outra forma, com mais profundidade. Ratificar é trazer para você uma garantia de fé mais profunda, mais sólida, de que o que ele falou, ele vai cumprir. Por exemplo, um monte de crente fala sobre o céu. Eu vou para o céu, fui salvo. Mas aí eu te pergunto: você tem certeza que você vai para o céu? É uma certeza que você vai para o céu? Não, pastor, eu criei. Eu criei, eu levantei a mão, fui lá na frente, aceitei Jesus, eu congrego. Sim, mas o senhor tem uma certeza? Há uma certeza absoluta? Não. Porque ninguém tem condição de ter essa certeza pelo Senhor. Ninguém tem condição de ter essa certeza pelo Senhor. Então, há uma necessidade de se chegar
até o altar. E eu tenho citado a aliança que ele fez com Abraão. É Gênesis 15. Eu acho que é a partir de 7. Gênesis 15. Quando Deus reafirma para Abraão que ele teria um filho, que a descendência dele seria grande. Aí Abraão, ele faz um pedido para Deus, diz assim: sim, Senhor, eu creio. Mas no verso 8, o 7, Deus diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Aí o outro diz assim: ao que lhe perguntou Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Cada um desses animais que seriam oferecidos sobre o altar tem uma simbologia na pessoa de Jesus Cristo. E nós já falamos da novilha, que tem a ver com o jugo. Nós falamos da cabra, que tem a ver com a certeza, né, de derrubar as ignorâncias de Deus que existe dentro de nós. Nós já falamos sobre o cordeiro, né? O cordeiro é quando você passa a viver pela fé. A tua fé, ela não depende do teu humor, né? Às vezes a gente tem contato com a nossa dimensão de chatura. Tem gente que só consegue saber o quanto é chato e mal-humorado quando jejua, sabia? Tem pessoas que, se passar da hora de comer, muda. Você fala assim: gente, quem é esse daí? Não conheço. Não é assim? Pastora, eu não sei, tá? Pergunta: você jejua? Fica impaciente, inquieto, né? Sem foco, sem percepção, não é isso? E aí, quando você identifica a tua chatura, aí você fala: nossa, então, eu preciso buscar a frutificação do Espírito nisso aqui, não é isso? Eu preciso pedir para o Senhor alegria, porque a alegria no mundo é o quê? É quando você é contemplado com aquilo que você quer. Você está confortável, aí você fica alegre, feliz. Mas na Bíblia a alegria não tem nada a ver com circunstância. Na Bíblia a alegria tem a ver com força. A alegria do Senhor, a nossa força, repete. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é. Agora, Abraão, quando ele foi levar o Isaac para ser sacrificado, que ele não sabia que Deus ia prover um cordeiro, ele manifestou uma fé. Ele manifestou. Você acha que ele foi feliz? Quem acha que ele foi feliz? Contente? Confortável? Relaxado? No controle? Compreendendo tudo? Ele só sabia o que tinha que fazer. E ele manifestou uma força para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Você entende isso? Pastor, por que eu preciso de buscar o revestimento da armadura? Para que o diabo não roube de você. A convicção que você já recebeu a revelação de quem você é. Você já recebeu a revelação do que Deus tem para você. Você já recebeu a revelação que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem para os livrar. Você já recebeu a informação da parte de Deus que você foi escolhido para ser um semeador, para semear palavras de vida na vida daqueles que hão de herdar a salvação, sabe ou não? Pastora, mas agora eu vou ter que fazer uma coisa e está muito difícil para mim, então eu estou muito triste. Você sabia que romper com alguns pecados traz uma tristeza enorme? Porque a palavra diz que o pecado ele não é ruim. Ruim é o efeito do pecado. A Bíblia diz que o pecado ele é doce no paladar, mas ele é amargo no estômago. No momento é tudo que você quer, mas quando você colhe as consequências, aí o custo não vale o benefício.
Entende? Então você precisa de uma armadura. Porque você sabe que se você não persistir, Deus não vai aumentar a tua fé. Se você não persistir, você não vai ter ratificado a certeza de tudo aquilo que Ele tem para você. E não é você que está no comando, não é você que sustenta, não é você que não tem. Você só não deixa o demônio te roubar. É só isso. Quando ele fala da rolinha, da ave, se você vai lá no Pentateuco, a ave tem a ver com os pobres. Quando a família era pobre e ela tinha que fazer o sacrifício, e ela não tinha dinheiro para levar um cordeiro, para levar uma cabra, para levar um boi, porque o rei Salomão, como tinha dinheiro, o costume era sacrificar um boi. Sabe quantos que ele sacrificou? 1000. Ele subiu com 1000 bois e sacrificou. Porque ele podia. Mas quando a pessoa não tinha dinheiro, ela levaria uma rolinha. Lá em Mateus 5, no verso 3, Jesus Cristo disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você precisa manifestar sobre o altar de Deus. O que é trazer para o altar? É assumir, é entregar pobreza. No céu não entra rico. Pastora, rico material? Não. No céu não entra rico espiritual. Está lá, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pastora, fala um pouco sobre pobreza de espírito. Pobreza de espírito é o que tem, a única coisa, não é o que tem mais valor. É a única coisa de valor. Qual é o que simboliza o tesouro dos salvos? Foi Mateus que registrou também. Ele disse: o reino dos céus, ele é comparado a uma pérola que o homem encontrou num campo. Ele volta em casa, ele vende tudo que ele tem, ele se desfaz de tudo que ele tem, e para adquirir esta única pérola, aí depois ele vai explicar esta parábola. Espera aí, pastora. Mas tudo é o quê? Minha casa é meu carro, para me vender minha casa, ofertar? Não. Tudo é casa, carro, filho, marido, personalidade, temperamento, né? Tem crente que ele é convertido a ele mesmo. São os Gabrielas, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você é sempre assim. Não. Eu encontrei uma pérola. Cris, qual é a única coisa que você tem? Ele. Jesus. Qual a única coisa que importa? Ele. Qual é a única coisa que faz sentido absoluto dentro de você? Ele. E o resto? Então eu posso abandonar meu marido ou abandonar meus filhos? Não. Paulinho de Tarso, ele dá a dica. Ele diz assim: tendo tudo e não tendo nada. Eu tenho tudo. Eu administro bem tudo, eu sou fiel a tudo, mas em valor dentro de mim, diante do valor que Jesus tem em mim, eu não tenho nada. Sabe, as pessoas cantam, né? Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. É da boca pra fora. Tem gente que é assim, porque eu conheci uma família que passou por um evento muito triste, perderam uma filha,
e Deus me livre, não, né? São coisas que a gente não gosta nem de pensar. Mas aí, abandonaram a igreja, abandonaram Jesus. Nunca mais pisaram na igreja. Por quê? Porque perdeu a filha. Entende? Pobreza. Aqui você tem dinheiro, você tem carro, você tem casa, pode ter avião, não é pecado. Não é pecado ter avião. Aliás, compra e me dá carona. Não tem problema. Só que quando ele te dá uma direção, o teu avião não representa nada. Quando ele te chama, o teu carrão não representa nada. Quando ele te convoca, a tua mansão não representa nada. Teu estudo não representa pobreza. Pobreza. É por isso que ele diz bem-aventurado. Feliz. Bem-aventurado é feliz. Pastora, eu estava indo muito bem. Muito bem. Até que me ofenderam, até que me rejeitaram, até que me excluíram, até que fizeram uma injustiça enorme contra mim. E aí eu virei as costas para ele. Qualquer dia desse eu vou contar, eu vou fazer um sermão contando meu testemunho. Você vai ficar chocado. Olha, se eu fosse depender, eu estou falando sério, se eu fosse depender do acolhimento da igreja, de liderança, de crente, eu estaria em qualquer lugar, menos dentro da igreja. E eu não entendi, falei, gente, mas tanta gente encontra gente legal, encontra gente que favorece, encontra gente que ajuda. Eu acho que Deus não me ama. Um tempo eu pensei isso. Eu pensei assim, ele só pode que não me aceita. Aí, Cris, você quis sair? Ué. Às vezes a gente quer, sim ou não? Ou você nunca passou por isso? Às vezes a gente quer. A questão é, para onde que eu vou? É o que Pedro falou, para onde que eu irei? Só o Senhor é que tem as palavras da vida eterna. Mais ninguém, só o Senhor. Só, não é pessoas. Pastora, mas assim, vamos lá. Mas assim, o que eu faço com os agravos, né, que eu sofro? O que eu faço com esses agravos? Né? Perseguições, retaliações. Você quer saber assim, Cris, quais são as maiores tristezas da tua experiência ministerial? Vou abrir meu coração. É quando a gente entra numa guerra espiritual, porque o diabo ele vai usar circunstâncias, situações para distorcer aquilo que foi dito para você pelo céu, o que a palavra fala que ele tem para você. Então, o diabo ele usa circunstâncias e pessoas para gerar em você convicções, sentimentos, onde você abre mão do que foi dito para você, do que foi revelado para você. E aí a gente vai combater. A gente pega esta armadura e a gente vai combater lá no mundo espiritual. Deus vai dando discernimento dos espíritos, quem é que está atacando, qual o diabo que está agindo, e a gente começa a atacar. E no meio da batalha, quando você busca pela porta, de onde está vindo, é alguém que você ama, é alguém que deveria estar junto com você, segurando a cruz, que está jogando pedra em você. Cris,
Essa é a coisa mais triste. Na minha experiência, a coisa mais triste é essa. Porque para a gente manter a palavra, a gente precisa estar naquela guerra ali de Efésios 6. E não é fácil. Todos os dias a gente precisa dobrar o joelho, a gente precisa mandar lá para cima as afirmações. A gente precisa trazer no altar o bezerro, a gente precisa trazer no altar a rolinha, a gente precisa trazer no altar a ovelha, a gente precisa trazer no altar, né, a pomba. Sabe o que a pomba representa? O Espírito Santo. Você tem coisas que você tem que esperar o Espírito Santo te confirmar e te falar, e você tem que saber pelo Espírito que aquilo é de Deus, senão você perde tudo, senão você perde pessoas, você perde a vida de pessoas, você vê uma família inteira afundar, pessoas que você já até viu Deus caminhar com ela e resgatando, porque a obra ela não é feita de uma vez só, e você sabe aonde aquilo vai parar. E você sabe que a pessoa não dará conta. E aí quando você vai guerrear, você pega um irmão fazendo guerra contra o outro. Um irmão odiando o outro. Um irmão com inveja do outro. Um irmão com negligência com a obra de Deus. Gente contra Deus. Aqui a gente não tem isso não, graças a Deus, mas tem gente que é contra Deus, de verdade. E que, dado o momento, deixa o coração abandonar Jesus. Deixa o coração se desligar de Jesus. Deixa o coração levar ela para longe, como se ela nunca tivesse ouvido a palavra da salvação. Sabe quando a palavra da salvação fica sem sentido nenhum? Você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa ela está fazendo? Para onde que ela está indo? O que aconteceu? É terrível. Então você está dentro de uma guerra. A sua mentalidade ela precisa mudar. O Espírito Santo ele quer te comunicar crescimento, expansão. Entende? O Espírito Santo, ele quer te comunicar a expansão. O problema é que o diabo ele não aparece com dentes e garfo. Não. Ele aparece, a Bíblia usa uma imagem, né? Com sapato de algodão. Aqueles passos imperceptíveis. Você acha que se o diabo tivesse dito para Eva que era ele que estava falando com ela, você acha que ela teria batido aquele papo todo? O que você acha? Lê o texto. Lê o texto. O diabo, ele entrou no corpo da serpente, que era um animal bonito, um animal esperto, um animal inteligente. Ele entrou no corpo da serpente. E ele, em forma de serpente. É isso que eu falo. Em forma de serpente. Hoje, as pessoas têm medo de cobra, né? Não gostam. Mas antes do pecado, a cobra não era venenosa, não. A terra não produzia espinho. A cobra só era linda. Inteligentíssima. Aquele animal bom de conversa. A cobra era muito inteligente, muito agradável falar com a cobra. Ela, né? Então, ele aparece em forma de cobra, mas o discurso que ele tem com a Eva é o mesmo que Lúcifer falou com ele mesmo. Quando você lê Isaías, Ezequiel falando da queda de Lúcifer, porque Deus não criou o diabo. Ele criou Lúcifer, anjo de luz, a tradução que quer dizer. E a Bíblia diz que ele foi Lúcifer, anjo de luz. A terceira pessoa mais importante, a quarta pessoa, né, depois da Trindade era ele, a autoridade maior. Depois da Trindade era ele.
domínio, só que ele não tinha criatividade, ele não tinha um espírito criador. Ele não tinha. E um dia, a palavra diz que achou-se iniquidade no seu coração. E olha o que ele disse: eu vou subir no trono mais alto, lá eu vou me assentar, e eu serei, fala comigo, semelhante ao Altíssimo. E aí acabou, ele nunca mais foi Lúcifer, ele virou diabo, ele virou Satanás, inimigo opositor. Olha o diálogo do diabo disfarçado de serpente com a Eva. Deus disse que não pode se comer de nada, nenhuma fruta que tem no jardim. Ela disse, não, pode. Você está enganado. É o contrário, só não pode de uma, pode de todas. Ele disse assim, por quê? Não era Lúcifer, era serpente. Por quê? Não, porque Deus disse, ó, a guerra é para manter a palavra de Deus, para você não perder a palavra. Deus disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Para dizer bobagem. Vou te contar a verdade, morre nada. O dia que você comer, você vai ser igual a ele. O dia que você comer, você vai ser igual a Eva. Não usou a armadura. Ela não buscou o revestimento, ela comeu. Pastora, mas espera aí. Localiza o que o diabo traz dentro da sua cabeça. Às vezes em forma de raciocínio ou de convicção. Eu sou incompetente. Eu sou inferior. Eu sou feio. Eu não vou conseguir nada. Eu tenho que me apegar a qualquer migalha, aceitar qualquer coisa. Porque se eu perder, já era. Ele vai colocando. E você não procura. Você sabe o que é que Deus tem para você? Se alguém orou meia-noite, se alguém escreveu os propósitos e trouxe para a gente orar, então eu creio que você crê que Deus tem essa expansão aí para você. É isso? Tá bom. Os sentimentos e os pensamentos que você tem vão te ajudar a chegar lá ou vão te atrapalhar? Já fez essa checagem? Os pensamentos que você tem, as convicções que você tem. Tem gente que fala assim, pastora, é porque eu sou pobre, o mundo fecha a porta na cara dos pobres. O mundo fecha a porta na cara dos feios. O que mais? O mundo fecha a porta na cara de quem não tem seguidor. O mundo... Vamos lá. E tem gente que pensa assim, porque se eu tivesse, né? Por que a sociedade está viciada em cirurgia estética? Não, porque se eu não tiver barriga, eu vou ser perfeita. Melhora muito, mas não muda você. Tem que entender isso. Aqui pode até melhorar, mas aqui não muda você. Você é com barriga, sem barriga, com 20 quilos a mais, eu, depois da pneumonia, ganhei mais de 20 quilos. Nunca engordei isso. Não era legal, né? Ainda estou querendo eliminar, né? Perder, não eliminar, vai que você acha de volta. Mas, aqui, você não mudou. Ó, com 20 quilos a mais, eu já fui mais magra que a Val, que ela está ali, ela já me emprestou uma saia que não entrava nela, nem isso não. Eu era mais magra. Ela era mais magra do que o que ela é hoje. A saia não fechava nela, fechou em mim. Ó, já fui mais magra que a Val, já tive 20 quilos além do que eu estou hoje. E o que mudou de verdade? O que é que mudou de verdade? Nada.
Você pode andar a pé, de ônibus, de bicicleta, você pode andar de Fusca, você pode andar de Honda, você pode andar de Jeep, você pode andar de Land Rover, não muda nada. É sobre isso. Porque o que você tem é a palavra que Ele te dá. Se você não tiver a palavra que Ele te deu, você não tem nada, mesmo achando que tem tudo. É sobre isso. É a luta pela palavra. A minha mãe dizia assim, quando a gente era pequeno: não vai naquela festa, porque vocês não têm roupa nova, a gente é pobre, eles não vão nem cumprimentar. E eu tinha uma pena dela. Eu lembro de mim pequena, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Coitada da minha mãe, ela é tão boba. Eu falo: mãe, hello, para. Eles estão esperando eu chegar para a brincadeira começar. Quando eu vou chegar, eu é que sei as brincadeiras, mãe. Você sabe? Ele tem que falar com você. Ele precisa falar com você e você precisa acolher o que ele fala. E você não pode deixar nenhuma lógica. Aqui, se alguém te desmerecer, você acha que já me desmereceram? O que você acha? Meu Deus. É bom? Não. Mas vai dizer quem eu sou? É ruim. É ruim. É ruim. O semeador, ele já saiu a semear. O semeador, ele já saiu a semear. E na palavra que ele te falou, tem um mundo de possibilidades para você vencer a morte. Porque ele venceu. Para você vencer o inferno, porque ele venceu. Sabe qual foi a palavra que é dita a respeito da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. O ímpio não vai prevalecer. O nosso inimigo não é carne e sangue. O nosso inimigo não são pessoas. Você desarticula quem usa as pessoas. Agora, não lê a Bíblia. Não sabe falar onde que está. Não sabe nem se é Velho ou Novo Testamento. Crente. Está escrito. Então tá bom, a gente não grava tudo, né? A gente no computador. No Velho ou no Novo? Quem falou? Foi Pedro? Foi Paulo? Qual dos apóstolos que falou? Não sei. Aqui você está brincando. Porque a palavra semeada está toda registrada lá. E o Espírito que conhece a profundeza de Deus e que se comunica com o seu Espírito. Deus quer acender uma lâmpada dentro do seu Espírito. Entendeu agora ou não? Deus quer acender uma lâmpada. Ele é comigo. Tá bom. Ele é comigo. Então, peraí. Isso aqui... o inimigo está se oportunizando disso. O mundo caminha todinho em cima dessas confusões a respeito de identidade de gênero. Tudo que é lançado, toda a indústria do cinema, peça de teatro, televisão. E os crentes, compra aí, sabe? Isso é demais, isso é demais. Já perguntou para Deus? Homem de Rosa do filme da Barbie. Isso me deu um choque na alma que eu superei até agora. Não, eventualmente não quer dizer que um homem não possa usar uma camisa rosa. Eu não usaria não, mas estou dizendo isso exatamente. Mas no filme da Barbie?
não sei vocês, irmãos, mas homem no filme da Barbie eu já acho um negócio meio esquisito. Se a Gabriela deixar o menino dela, falar assim, eu vou ver o filme da Barbie, a não ser que queira namorar alguém, aí não é bem o filme da Barbie, né, minha gente? Tem outras. Não. É que você precisa pensar. Mas você que vai ter que querer pensar. Porque o inimigo, ele não vem em forma de inimigo, ele vem em forma de empoderamento feminino. Está entendendo? Aí se a gente vai traçar o empoderamento feminino, arrebenta as mulheres mais ainda. Arrebenta mais ainda. Tudo solitária, arrebentada, depressiva, morrendo, se rebuchando. Não, a gente pode. Você pode mais do que você pensa. Você pode enfrentar um exército. Uma mulher idosa, chamada Débora, enfrentou um exército. Ela na frente do exército, a senhora idosa, na frente de um exército. Pode sim, mas não desse jeito que estão dizendo. E você precisa saber separar essas coisas. Armadura espiritual. Guarda o que o Espírito tem te revelado. Guarda. Que o Senhor venha falar com mais profundidade ao coração. Se coloque de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Você que não consegue entender o que o altar fala, porque tem gente que você, pastora, é uma questão de opinião, pastora. Você pode dar uma olhada. É um desafio, tá? Todos que questionam e dizem, não é bem assim, se não está tomando tarja vermelha, roxa, verde, preta, e se contorcendo, deprimido, atormentado, sem chegar a lugar nenhum. É um desafio. Vem cá e fala para mim. Eu discordo e eu sou feliz. Vem cá falar comigo. Que eu subo aqui e desminto. Porque eu sei o que eu falo. Eu sei o que eu falo. Agora, aqui a gente não tem essas regras, não. Quer vestir rosa, laranja, roxo, quer ver Barbie, pica-pau, fica à vontade. Entra, é só para quem quer chegar onde Deus tem para quem chega. Aí tem que vestir a armadura. E eu queria te convidar a fechar os olhos e pensar assim, você foi chamado para ser um semeador. Eu nunca vi, ainda não vi, tá? Se tem, eu desconheço, vai que tem. Um adolescente marcando um encontro para falar só de coisa de Deus, não tem. Para falar assim, eu era arrebentado, fracassado, traumatizado e pobre. E o Senhor, Ele trabalhou na minha vida. Ele não compartilha isso. Agora, para ir para o shopping andar à toa, eu já vi um monte. Para ir para o shopping andar à toa. E se você pensa que nas conversas sai coisa do céu, sai coisa do demônio, que você nem imagina. Nem imagina. Quer beber da fonte de Deus e da fonte de Satã? Tá bom, depois você aguenta. Depois você aguenta. Jovens a quem Deus deu tudo. Você está sendo uma fonte de bênção? Ou você está sendo uma fonte do mal? Você tem uma fé particular, mas você não fala sobre ela. Você não fala sobre ela. E aqui não tem proibição não, tá? Para depois você chegar lá no consultório do psicólogo e falar assim, é porque eu cresci na igreja, eu queria ir no show só para contrariar, nem sei se canta ainda, mas é que eu lembro, eu queria ir no show e a igreja não deixou. Não, você pode ir. Você pode ir. Tudo está ligado a uma cobertura espiritual. E eu sei que Jesus não está lá. Não está lá. Você quer cantar no altar e
cantado show. Show! Ó. Sabe? Essas ideologias, a palavra já veio, mas você se acolhe, né? Você fala, não, mas eu sou assim. Eu gosto desse estilo que não diz que nem sou homem nem mulher. É uma questão de estilo, né? Não, querido. Você tá ligado ao... Aqui, os anjos não definem feminino e masculino, não. Paulo falou isso de maneira clara. Vai lá, se veste de homem, se é mulher. Ou aquela coisa no meio do caminho. O anjo assim, será que é? Porque lá o Senhor falou que é uma mulher, mas não sei. Eu estou confuso. Lá no céu falou que é um rapaz, mas eu não sei. E eu estou falando sério. É real. Fala com Deus, que você quer ter certeza que é Ele que está falando com você. Fala com Ele, mas Senhor, é só porque a gente não é fácil. Tem gente que acha que tendo a palavra é fácil, só que não é. Tendo a palavra não é fácil. Tem gente que acha que tendo fé é fácil. Eu estou aqui para dizer para você que não é fácil. Eu estou aqui para dizer para você que às vezes nós temos sentimentos vindo de dores, feridas, que ainda não foi curada, consolada pelo Espírito. E que quando alguma coisa esbarra nessa dor, a gente não aguenta. Eu não estou falando de coisa fácil, mas eu estou te falando para você entrar em guerra agora. Entrar em guerra agora e falar assim, onde que eu preciso mudar? Aonde que eu preciso mudar? Fala com Ele. Fala, Senhor, eu quero me achegar ao Teu altar. Eu quero me achegar ao Seu altar. Eu preciso de ter vivificada dentro de mim uma certeza. Fala, eu preciso ter uma certeza, meu Deus, que eu vou vencer. Eu preciso ter uma certeza, meu Deus, para me declarar, para me decretar. Você vai parar de falar bobeira e você vai lançar palavras como decretos. Suas palavras serão decretos. Aleluia. Eu não vou morrer fracassado. Eu vou romper. Eu vou escrever uma história nova. O Senhor tem uma segunda chance para mim. Ele está atento às tuas tempestades. Aleluia. Ele está atento às tuas tempestades. É
sua mão direita bem alta. Eu estou na campanha da sexta, pastor. Eu não fiz o propósito da meia-noite, mas eu estou na campanha da sexta. Levanta sua mão direita bem alta agora, porque o meu Senhor, Ele vai passar. Eu creio em Deus que se desloca, tá? Quando a minha Bíblia diz assim, que Ele é o Deus de longe, Glória a Deus. Ele é o Deus de perto. Aleluia. Oh, glória! Louvado seja Aleluia! Aleluia! Apresenta agora. Vai apresentando para Ele. Mas eu queria que você fizesse uma coisa. Você vai verbalizar e dizer: Jesus, eu conto com o Senhor, mas é só com o Senhor. É importante você verbalizar. Eu conto com o Senhor, mas é só com o Senhor. É só com o Senhor. Só o Senhor é a minha suficiência. Assume agora, meu Deus, o comando desta guerra. Assume agora, porque ele vai pegar a dianteira. Tem gente que não vai entender, louvado seja Deus. mas ele vai ser glorificado. Senhor. Deus forte e poderoso. Deus forte e poderoso. Presta atenção, porque Ele vai bradar. Ele vai bradar do alto dos céus. E aonde tiver macumbaria, feitiçaria, inveja, maldição, engano, correntes, grilhões, vai cair por terra. Aleluia! Aleluia! Ele está passando. Os olhos dele estão passando. Ele está a contemplar. Ele vai mandar prosperidade. Você pode tomar posse. Vou falar de novo. Ele vai mandar a prosperidade. Vai chover. Você vai entender que Ele vai chover. Ele vai abrir a porta. Ele vai te mandar conexões. Pessoas para te ajudar. Ele vai mandar reforços. Aleluia! Ele vai mandar um anjo. E esse anjo vai colocar guarda em portas aqui. É muito forte. Ele vai mandar um anjo, presta atenção. Este anjo vai atrair a provisão do céu. Põe sua mão direita agora bem no alto da sua cabeça. E presta atenção, porque o Senhor quer derrotar a palavra da serpente. Tem gente que vai perder complexo. Porque olha, complexo de inferioridade é uma garantia que você não vai chegar onde Ele quer que você chegue. E eu queria
Ele vai liberar uma palavra. E se você identificar que é Ele e segurar esta palavra, Ele vai descer com fogo e Ele vai queimar os ardis enganosos da serpente. Ele vai destruir. Presta atenção. Você não é culpado. Tem gente que é atormentado por uma angústia. Carrega um peso. Você não é ridicularizado. Essa vergonha tóxica. Você tem vergonha de você mesmo. E é por isso que você não consegue valorizar nada que é seu. Você sente uma dor enorme. O Senhor está queimando a força da serpente, o encantamento da serpente. Você não é inferior a ninguém. Você não é. Você não precisa do reconhecimento de ninguém, nem da aprovação do mundo. O que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só depende de você crer nele. Aleluia. Aleluia. Perde o medo de errar. Tem gente que tem uma lentidão, é lento. E todo mundo acha que ela é mais burra. Não, isso é um trauma. Pois o Senhor, Ele está descendo com bálsamo. E Ele está tocando nessa dor. E você vai se tornar ágil. Para de recusar a proposta de emprego por medo. Para! Medo de sair na rua. Medo de entrar em certos lugares e ser destratado. Medo de se assentar à mesa. A aceitação de uma vida infeliz. Para com isso. O poder de Deus você merece. Ele te deu. Ele te perdoou. Ele escolheu você. Os teus erros só quer dizer que você tem que fazer de novo, porque lá você vai chegar. Vamos lá? Pastor, é que eu errei. Tudo bem, você vai ter que fazer de novo, de forma diferente. Ele não está interessado em quantas vezes você falhou. Ele te deu um espaço para acertar. Ele te deu poder para acertar. Você vai acertar. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Agradeça ao Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo. Já mudou. Eu queria que ele te fizesse perceber isso. Já mudou.